Por que Montreal? Né? Por que escolher Montreal na sua vinda aqui para o Canadá? Né? Hoje muito se fala até de outras províncias, Montreal, né? Já foi Quebec, já foi uma província muito falada, mas é uma província muito interessante também para quem deseja vir estudar, né, e trabalhar aqui no Canadá, batalhar a imigração, né, e tudo mais. Então, eu estou aqui hoje com o nosso querido Roberto, representante da Trebas. Vamos falar, então, aí por que Montreal. Bom, primeiro, obrigado, Francisco, pelo convite. É uma honra estar aqui participando dessa live com você, falar sobre os benefícios de estudar em Montreal, possibilidade de trabalho. A gente vai falar um pouco de tudo dessa cidade que muita gente não tem muita informação, né? O brasileiro, geralmente, ele sabe bastante de Toronto, Vancouver, e Montreal é aquela coisa, né? É uma província francesa, eu vou ter que falar francês, não vou ter que falar francês, né? Então, hoje a gente vai englobar todos esses assuntos. Eu sou o Roberto Souza, sou representante do Trebas Institute aqui no Brasil, estou localizado em São Paulo, né? O Trebas, ele é um college privado, localizado em Montreal. Então, uma das coisas que a gente já falo desde o início é que muita gente, quando busca o college, né, já pergunta se é college privado ou se é college público, né? A província do Quebec, ela não tem essa regra, né? Geralmente o college privado ele tem os mesmos benefícios do college público. Eu costumo fazer aquela brincadeira, né? Que Quebec é quase um país dentro de outro país, né? Ele tem até quando eu faço, né, a apresentação e evento, eu coloco ali separado, né? Programas vocacionais, que a gente acaba chamando, né, de programas vocacionais, mas são os programas nas instituições privadas em Montreal. Eles entram numa outra categoria porque eles acabam dando o mesmo, né? Né, acabam favorecendo, né, com o PGWP e tudo mais, mas eu vou deixar você explicar isso aí melhor. É isso aí, tem várias regrinhas, né, carga horária, enfim. Bom, por que estudar em Montreal, né? Como eu falei, Montreal fica na província do Quebec, né? O Canadá é dividido por províncias, são 10 províncias, e a província do Quebec é a província francesa. Isso significa que a língua oficial do país é o francês. Mas a cidade de Montreal, que é a segunda maior cidade do Canadá, ela é uma cidade bilíngue. Então, o estudante ele vai estar imerso nessa cultura franco-canadense. Significa que você vai ver na rua placa escrita em francês, você vai ouvir as pessoas falando francês, mas também vai ouvir o inglês. Então, tem essa chavinha o tempo inteiro mudando do inglês para o francês. Você vai num Starbucks da vida, por exemplo. Você chega lá, eles vão te receber com bonjour, hi. Se você responder bonjour, você vai falar francês. Se você responder hi, você vai falar inglês. E é assim que funciona a cidade. Então, é uma cidade muito diferente do resto do Canadá, por ter toda a parte de arquitetura, tudo. Lembra que você está na Europa, é a Europa da América do Norte, a gente diz a província do Quebec, né? Você tem toda a arquitetura dos prédios, parece que você está na Europa, vários museus, as placas estão todas escritas em francês ou inglês. E uma curiosidade, aqui em Montreal, depende do bairro que você mora, existem bairros anglófonos, são bairros que vão falar mais o inglês, e bairros francófonos que vão falar mais o francês. Então, você tem essa questão aí do lugar que você mora também, se você vai falar mais um idioma ou outro. Mas é isso, a pessoa vai estar imersa nessa cultura franco-canadense, parece realmente que você está na Europa, estando no Canadá. Eu acho que eu só conheci uma pessoa lá em Montreal que não falava francês. Eu tive dificuldade com um taxista. O resto, onde eu fui, eu falei inglês em todos os locais, né? Ali na ilha, né, de Montreal, isso. Você tem, né? Parece que dizem que tem 1 milhão de pessoas, né, que falam, né, o inglês. 1 milhão de pessoas é mais gente do que a maioria das cidades canadenses, né? Você está falando de uma população bem grande, né? A grande maioria fala os 2 idiomas, é lógico que até os mais velhos, né, os mais tradicionais ali, eles não gostam muito de falar o inglês, mas é como se fosse na França, né? O ideal é que você aprenda pelo menos um básico do francês ali, né, para iniciar uma conversa e depois falar, olha, meu francês não está bom, eu não aprendi ainda, e as pessoas mudam para o inglês. Mas uma das perguntas que mais me fazem mas eu consigo ir para o Canadá, para Montreal, e chegar lá e trabalhar
sem falar o francês, e é totalmente possível. Inclusive, tem pessoas que moram em Montreal que só falam inglês. Eu conheço várias, então depende da empresa que você trabalha, né? Qual que é a sua atividade lá, mas muitas pessoas só falam inglês, né? E, é claro, para você arrumar um emprego logo de cara, se você quer um emprego que é de atendimento ao cliente, por exemplo, você vai precisar falar os dois idiomas, mas se você não souber, o ideal é que você busque emprego em bairros anglófonos, e daí a possibilidade de você conseguir mais facilmente um emprego que fale com o público, mas só fale inglês, é mais fácil. Então, se você aprendeu francês, pelo menos o básico, seu leque de oportunidades aí se abre, né? Então, existem vários benefícios da província e por que estudar em Montreal, como você falou. Eu diria que um dos principais é o baixo custo de vida. Tá? Então, quando você compara Toronto ou Vancouver, Montreal tem sim o menor custo de vida, comparado ao aluguel, principalmente. O valor de aluguel, realmente, em Montreal é uma diferença assim, absurda, né? Eu até nas planilhas, né, de custo que a 3RA faz para os seus clientes, a gente coloca ali, a gente fala cidades maiores até de uma maneira errada. A gente coloca cidades maiores esse valor, cidades menores valor esse valor. Mas Montreal é uma cidade que ela é maior e ela tem um valor de um custo de aluguel de uma cidade menor, né? Exato. E isso é claro. E daí tanto Toronto quanto Vancouver existem várias possibilidades de budget, né? Então, se você morar mais no centro da cidade, com certeza é mais caro. Se você morar mais afastado, fica mais barato. Isso para Toronto, para Vancouver. Mas, no geral, chega a ser, comparado com Toronto, por exemplo, em torno de 73% mais baixo do que Toronto. E Vancouver também é 72%, mais ou menos isso, né? Então, é realmente, quando você bota ali na planilha, um dos maiores benefícios. Então, tem isso, a questão do baixo custo de vida. Você tem essa questão do bilinguismo, né? Então, o estudante vai poder escolher cursar o nosso programa em inglês ou em francês, e ele vai ter esse contato com os dois idiomas no dia a dia. Muito legal que o governo da província do Quebec, ele oferece um programa que se chama Francização, que é um curso de francês de graça para quem é imigrante. Então, se você vai como estudante para o Canadá, para a província do Quebec, você pode se inscrever nesse programa do governo canadense, que você vai ter aula de francês de graça. E não bastasse isso, se você ainda conseguir fazer o programa full-time, você ainda tem uma ajuda financeira do governo. Eles te pagam para você aprender o francês. E como o francês é a língua oficial da província, eles não querem deixar morrer, e também os imigrantes que estão lá, eles conseguem possibilidades de emprego mais facilmente se eles aprenderem o francês. Então, é esse o incentivo do governo, e esse valor que eles pagam para o estudante é para que ele gaste com transporte até a aula, por exemplo, material, refeição. Então, é uma ajuda que acaba sobrando até um pouco de dinheiro no final do mês e ajuda também no pagamento de aluguel. Então, tem essa questão do baixo custo de vida, você vai aprender francês de graça se você quiser, você tem... Montreal é a cidade mais cultural do Canadá. Você tem mais de 120 festivais acontecendo durante o ano, pode ser no verão, no inverno, acontece mais de 120 festivais, entre os mais conhecidos é o Festival Internacional de Jazz, você tem o Osheaga, que é um festival de música, festival de comédia, que é o Just for Laughs, você tem Fórmula 1, você tem ali o Aberto de Tênis, então acontecem muitos festivais em Montreal, que realmente parece mais Europa, por essa parte cultural, e eu diria também que a vida noturna em Montreal ela é mais agitada também, né? Outras províncias você tem horário, né? O pessoal sempre fala, né, que a pessoa de Montreal, o povo parece mais com o povo brasileiro, né, na sua alegria, na sua festividade, né, podemos dizer assim, né? Isso é uma coisa que também é muito falado, né, aqui no Canadá, né, que é um povo que tem essa coisa da festa mais dentro de si, né, como nós brasileiros, né? Então, quando você sabe, né, como é que é em Vancouver, né, em Toronto, é um pouco mais americanizado, né? Então você tem aquele horário... Mais ingleseados, né? Não sei se você pode dizer, mas uma coisa mais inglesa, né? Mais... um pouco mais frio, se pudesse ser um pouco mais frio das pessoas, né? Então, o brasileiro ele se adapta super bem em Montreal por essa questão também, né? Outro ponto, se você gosta de gastronomia, se gosta de sair para restaurante,
Montreal é a capital gastronômica da América do Norte. Compete ali com Nova York, com o maior número de restaurantes por número de habitantes. Então, você tem culinária do mundo inteiro, come-se muito bem em Montreal, desde um fast food até um restaurante mais requintado, por um valor mais baixo e uma porção mais sarada também, né? O transporte público funciona super bem, então não precisa ter carro em Montreal, né? Principalmente se você mora ali na ilha, você faz tudo de transporte público, né? Então funciona super bem, trem, metrô, ônibus. E Montreal, assim como Toronto, tem a cidade subterrânea, né? Então Montreal tem a maior cidade subterrânea do Canadá e uma das maiores do mundo. O que seria essa cidade subterrânea, né? É onde tem, lógico, o metrô, mas como se fosse um shopping center embaixo da terra, que eles utilizam bastante nos dias de inverno, porque Montreal também tem um clima mais frio, né? Então neva bastante em Montreal, mas a vida segue normalmente, tem uma cidade preparada para o inverno, né? Então a cidade subterrânea, você tem acesso a prédios comerciais, a parques, enfim. E uma curiosidade é que as pessoas utilizam muito a cidade subterrânea no verão, porque no verão Montreal também faz bastante calor e a cidade subterrânea tem ar-condicionado, então fica mais confortável andar pela cidade subterrânea. Isso para quem mora lá, né? Quem é turista geralmente vai querer ficar na parte... Os parques, né? São lindos os parques de lá, né? A vida de lá é super legal assim no verão. Você vê bastante vida, bastante coisa acontecendo, né? O que eu, né? Uma coisa, né, que o brasileiro sempre ouviu falar muito, é legal que entenda, né, que assim acaba que a província de Quebec acaba tendo programas de migração diferentes, né, do resto do Canadá, né, e tudo mais. Então é sempre bom ficar antenado nesse tipo de coisa se você tem a intenção, né, de migração. O que eu acho legal, por exemplo, uma escola como a Trebas, como uma excelente escola, né? A gente falou de uma questão do custo de vida, mas, por exemplo, vocês têm uma bolsa de estudos que é fantástica, que o custo do estudo também abaixa muito. É uma diferença muito grande se você comparar com diversas outras cidades, até mesmo com cidades pequenas, né? Então, existem bolsas oferecidas a estudantes internacionais que a gente acaba tendo mais acesso em Montreal do que em outras cidades. A verdade é essa, que podem, né, tornar muito mais econômico, né, o seu projeto, né, de estudos no Canadá. Outra coisa que eu acho bem legal também que é muito importante que as pessoas saibam a força econômica que tem Montreal, né? A província de Quebec toda em si, né, Roberto? Mas, assim, diversas das maiores empresas canadenses têm a sua sede em Montreal, né? Então, assim, você tem ela é a segunda maior cidade do Canadá, você tem na casa de 3 milhões de habitantes, mais ou menos, né, Roberto? Então, assim, você tem uma força econômica muito grande. Emprego, muitas vezes a gente, né, Roberto, falando assim, de cidades menores, a gente tem que ter mais cuidado, porque você precisa ser de uma área específica para ir para uma cidade menor no Canadá. Isso não acontece em Montreal de maneira alguma, muito pelo contrário, né? Você está falando da segunda maior cidade do país, com uma diversidade, né, econômica muito forte, né? Então, isso eu acho também um fator bem interessante, né, para quem tem intenção de estudar lá, né? Mão de obra, eu diria que não falta, né? Só não trabalha quem não quer. Claro, você vai precisar ir atrás, né? Como você faz aqui no Brasil, o emprego não cai no seu colo, né? Mas assim. Estou com os currículos aqui em casa, né? A empresa que quiser passa aqui, isso não tem. Não, você vai ter que correr atrás, vai ter que bater na porta, vai ter que fazer as entrevistas. E a gente o college dá um suporte legal nisso. Já vou falar um pouco sobre esse departamento também, né? Mas realmente Montreal é uma cidade que tem muita oportunidade de trabalho. Cada província, como a gente falou, né, tem as suas regras. Então, a província do Quebec tem os seus planos de imigração provinciais, né? Então, você fazendo um curso, por exemplo, hoje a gente vai falar de 2 cursos que são elegíveis aí ao PGWP, né? Para quem já está antenado e que pensa também numa possibilidade de ficar no Canadá, tentar uma imigração, PGWP é o visto de trabalho pós-estudos, né? Então, quando você faz um curso Só de aproveitar aqui a sua deixa, tá, pessoal? Fica antenado, tá? Para você participar do evento que a 3RA Intercâmbio está organizando. O nosso querido Roberto vai estar lá, né?
é bem fácil de participar, é gratuito, 3ra.ca/summit, né? Vou pedir para a equipe colocar aqui embaixo, a gente está falando de diversas plataformas aqui, né? Mas é 3ra.ca/summit, né? Esse summit é com 2 M's, porque eu vou fazer uma palestra só sobre isso para te explicar o que é PGWP. A gente vai falar um pouco dessa diferença em relação a Quebec, né, Roberto? É muito importante para você que tem interesse em vir para o Canadá participar do evento da 3RA. Então, 3ra.ca/summit, para você ter mais detalhes, saber as datas, né, e tudo mais. Mas vamos lá, doutor Roberto. Isso aí, tem que... PGWP é uma coisa que fica sempre essa questão de college privado, college público, PGWP, se o cônjuge A pessoa pode precisa ir. entender onde ela está se colocando, né, cara? A verdade é essa, né? É isso. É isso. Então, para Montreal, no nosso caso, por exemplo, os nossos programas com duração de 2 anos, né, eles te dão, você fica elegível a um PGWP de até 3 anos. Tá? Então, aí já são praticamente 5 anos de Canadá, sendo que na província do Quebec, com 2 anos de estudos e 2 anos de experiência de trabalho tempo integral, você já pode aplicar uma residência permanente. E na província do Quebec, você pode também, o seu cônjuge, né, o parceiro aí, pode trabalhar em tempo integral, enquanto um estuda, o outro trabalha, e com crianças aí, tiverem filhos com idade escolar a partir de 5 anos, tem direito também a estudar em escola pública. Então, existem várias regrinhas, várias formas de também ficar no Canadá, se for esse o interesse. O Canadá é um país que está aberto à imigração, né? Não há nenhum problema falar sobre isso, porque realmente é um país que busca mão de obra qualificada. Então... É importante que o pessoal entenda que assim, você precisa entender, né, como é que são os processos, aonde você se encaixa. Né? Eu costumo dizer, né, Roberto, dentre dos países super desenvolvidos, né, e aí eu não estou nem falando de países como Estados Unidos, eu estou falando de países considerados super desenvolvidos, como Canadá, Noruega, né, Austrália e tudo mais. O Canadá é talvez o mais fácil para você batalhar um processo de imigração. Não disse que é fácil. Tá? Então é importante que você entenda, né? É igual uma empresa que está contratando. Ela pode ter 10 mil vagas por exemplo, de um profissional de administração. Ela não vai contratar uma pessoa de marketing, ela precisa de alguém de administração. Então é importante que você entenda. Mas sim, o Canadá tem diversos caminhos, né? Super interessantes para quem deseja batalhar uma imigração para o país, né? Quebec tem os seus, né? Cada província tem os seus segredos, né? Tem os seus suas coisinhas, mas é importante, né, que a pessoa, para que você entenda, né, o porquê Quebec. Quebec oferece algo diferente, né? Foi como eu falei, é quase um país dentro de um país. Então você tem uma coisa muito mais europeia, né? Realmente, você, por exemplo, vem para cidades como Vancouver ou Toronto, cidades super modernas, né? Tudo mais, Calgary, tudo mais. Quando você vai para Montreal, né, Roberto, você tem aquela impressão que você chegou na Europa. Então é uma outra visão. E as pessoas são diferentes. Eu acho tão legal o Canadá poder oferecer essas diferenças, né, Roberto, para que você se encaixa onde você se enquadra, né? Então realmente é bastante importante, né? Cidades incríveis, né? Se você for comparar, tipo, você tem Toronto como uma cidade grande, né? Um polo ali. Você tem Vancouver, que tem muita natureza também, né? Vida mais ao ar livre, né? E você tem Montreal, que é totalmente cultural, né? E assim, você encontra tem lugar para todo mundo, né, cara? Dá para você se encaixar, dá para encaixar todo mundo, né? É isso aí. Isso aí eu acho fantástico, né? Então, grande Roberto, eu queria te agradecer demais. Lembrando que isso aqui é só uma pontinha, tá, pessoal? Participe do evento do Canadá Summit, tá certo? Então, para se inscrever, para saber mais detalhes, datas e tudo mais, é só 3ra.ca/summit, né? Vou pedir para a equipe colocar o link aqui, mas dependendo da plataforma que você estiver assistindo, não vai ter link aí embaixo, mas é muito fácil. 3ra.ca/summit, e esse summit é com 2 M's. Se inscreve, é gratuito, e você vai ter, nosso querido Roberto vai estar lá, vai falar sobre os programas da Trebas em si, para você entender o que eles podem te oferecer. Você vai ter acesso a diversas das melhores instituições de ensino do Canadá e acesso a muita informação, né? Informação de mercado de trabalho, informação de adaptação no Canadá, muita coisa legal, Roberto. O pessoal vai ter acesso durante o Canadá Summit. Então, acesse, se inscreva, né? Gratuito, 3ra.ca/summit.
Doutor Roberto, queria te agradecer demais, meu amigo, aí pelo nosso bate-papo, né? Já vemos todos aí no Summit, não é isso? É isso aí, obrigado aí pelo convite. Espero vocês no Summit para tirar todas as dúvidas e tirar esse plano Canadá aí do papel de uma vez por todas. Vamos É aproveitar isso essas aí. Agora oportunidades. sai, né? Agora o plano É, Canadá sai, né? aproveita essas oportunidades que a pandemia trouxe de bom para a gente, né? É Bolsa isso de aí. US$ 10.000 e outras promoções que as instituições estão fazendo para aproveitar, para trazer esses estudantes internacionais. Então, essa é a hora de Ó, você tirar o seu. acabou de falar, por exemplo, aqui, eu pedi só para você repetir também que isso aqui é um motivo bem legal para vir para Montreal. Vocês hoje têm uma bolsa de US$ 10.000, é isso? US$ 10.000. Então, não perca o evento para você saber como isso funciona e a gente vai te ajudar, né, a economizar esses US$ 10.000 na vinda para Montreal, não é isso, Roberto? É isso aí, Um perfeito. abraço Aguardo grande a você, lá. meu amigo. Obrigado. Até mais, Muito pessoal. obrigado a você que está aí nos assistindo e nos vemos no Canadá Summit. Um abraço a todos.